Efésios 4, versículo 5 diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Meus irmãos, se tem uma coisa que divide a igreja hoje é a questão do batismo, né? Há uns que batizam por imersão e dizem: este é o batismo verdadeiro, este é o modo correto de se batizar. Imersão, mergulhar a pessoa na água. E há aqueles que batizam por efusão, né? Derrama bastante água, molha a pessoa toda mesmo no ato do batismo. E há aqueles que batizam como nós, batizam por aspersão. A quantidade de água não importa. O que importa é o que isto significa, este ato significa. E isso divide, sim, opiniões dentro da fé cristã. Mas o que é batismo? Nós precisamos entender aqui. Na semana passada, nós olhamos bem nitidamente sobre o batismo com o Espírito Santo. E nós vimos que batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com a segunda bênção, que uma parte da cristandade ensina. Mas batismo com o Espírito Santo é exatamente sinônimo de regeneração, de arrependimento. Batismo com o Espírito Santo é Deus trazendo o pecador de lá de fora e colocando esse pecador regenerado, salvo dentro do corpo de Cristo. Isso é batismo com o Espírito Santo. Mas, em regra geral, o que é batismo? Perceba a pergunta: o que é batismo? Não o que o batismo significa. Batismo é o ato visível e externo de se separar os que pertencem a Deus daqueles que não pertencem. Vou repetir: batismo é o ato visível e externo de se separar os que pertencem a Deus daqueles que não pertencem. É o ato de separar os filhos de Deus dos filhos do mundo. Batismo é a marca de Deus para os seus filhos, assim como a circuncisão era a marca de Deus no Antigo Testamento. Para exemplificar, irmãos, vamos para 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. Observe lá o que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. Diz o texto: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Observa o vocábulo todos, tendo sido todos batizados, sim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Observe, dali em diante eles deixaram o território egípcio e atravessaram o mar para o outro lado. Então agora eles eram povo exclusivo de Deus. Esse ato de deixar o território egípcio e passar para o outro lado, tendo o mar como uma via de acesso, Paulo diz que ali foi batismo. O povo de Israel uniu-se em aliança com Deus e agora ele não pertencia mais aos egípcios, não pertencia mais ao território egípcio. Ele passou para o outro lado. E quando o vento, que provavelmente deve ser o vento que soprou, na verdade provavelmente não, é o vento que abriu as águas do mar. E quando o povo de Israel passou, gotas ou pulverização de água caíram sobre o povo. Paulo chama isso de batismo. Era um compromisso, uma aliança visível de Deus com aquele povo, e diz: agora em diante vocês não pertencem mais ao Egito, vocês pertencem a mim. E quando Paulo começa aqui: não quero que ignoreis, ou seja, vocês, povo de Deus, precisam saber disso, precisam entender o que aconteceu no passado. É necessário ter bastante clareza sobre a obra de Deus em benefício do seu povo, diz Paulo aqui, porque quando Paulo usa a expressão nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, o contexto mostra que Paulo está falando sobre a nossa união com Cristo. Pois assim como o povo de Deus do passado se uniu a Deus através do batismo pelo mar, assim também nos unimos a Cristo pelo batismo. Antes de atravessar o mar, queridos irmãos, era como se o povo pertencesse ao Egito.
Mas assim que Deus abriu o mar para o povo passar, então gotas ou pulverização da água do mar, provocada pelo vento, aspergiu todo o povo, inclusive criança de peito, que estavam com sua mãe, crianças que estavam com as mãos dadas com seus pais, todos foram batizados. Observa, todos foram batizados. E se você continuar lendo, você vai ver que Paulo está dizendo, todos beberam de um só Espírito, todos foram batizados e todos beberam de um só Espírito. Então você começa a perceber aqui sobre a validade do que é batismo, sobre a validade do batismo por aspersão. Eu gostaria de trazer agora, meus queridos irmãos, não como parte introdutória, mas como prova circunstancial do batismo por aspersão. Por que o batismo por aspersão ele é mais bíblico? Eu quero dizer também que a Bíblia não definiu claramente qual é o modo de batismo. Se alguém batizar por imersão, ok, não tem problema batizar por imersão. A Bíblia não definiu isso. Qual é o modo mais que Deus definiu que Ele aceita como batismo? As igrejas que batizam por imersão, ok, e não tem problema nenhum batizar por imersão. Mas aqueles que batizam por imersão têm alguns problemas, que a gente vai ver aqui agora. Primeiro, poluição dos rios e mares. É um problema na nossa sociedade hoje. A qualidade das águas de nossos rios está muito comprometida. Os nossos rios estão carregados de sujeiras naturais e rejeitos humanos. As grandes cidades e as pequenas cidades colhem rejeitos humanos e jogam nos rios. E um líder hoje religioso batizar por imersão ou batizar uma pessoa nesses rios, ele está comprometendo a saúde dos membros da sua igreja. Então a poluição dos rios é um problema hoje para quem batiza por imersão. Mas e os tanques batismais? Dependendo da quantidade de pessoas que ali entram, podem verdadeiramente contaminam e muitas águas nesses lugares. O que ocorre nas piscinas dos clubes pode ocorrer também no tanque batismal em grau maior ou menor. Vocês percebem isso? Então os tanques também não são confiáveis e podem até transmitir doenças. Nesse tempo de coronavírus, então, a situação fica ainda mais desfavorável batizar por imersão no tanque. Um outro dado desfavorável ao batismo por imersão é a saúde física desfavorável de um membro. Ele é membro, ele creu em Cristo lá no hospital, há tempo que ele está lá no hospital, e não tem previsão nenhuma de alta para ele sair de lá. E o hospital não libera ele sair de lá para ele ser mergulhado num tanque ou num rio. É claro que o hospital não vai liberar. A situação ainda fica mais difícil quando, irmãos, essa pessoa faz hemodiálise, quando essa pessoa faz tratamento de câncer. Como que o hospital vai liberar essa pessoa? Então, eu estava conversando com um determinado pastor imersionista, falei assim, então nós não batizamos. Falei, mas aí vocês não cumprem o ídolo de Jesus. Jesus mandou pregar, e na mesma cláusula está lá, batiza também. Então, como que vocês vão obedecer o mandamento de Deus, de Jesus, de batizar as pessoas? Não pode, aqui ele descumpre a ordem de Deus, de que há sim a necessidade e o dever de batizar. Se o crente quer ser batizado, a circunstância ou o modo de batismo não pode impedi-lo. E o batismo por imersão, sim, em muitas circunstâncias da vida, impede. O primeiro fator desfavorável é a poluição de rios e tanques batismais. O segundo fator desfavorável para batismo por imersão é a saúde física da pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe onde ela está. E terceiro, os encarcerados. Jesus mandou pregar o evangelho a todos, inclusive os encarcerados. E nós sabemos que encarcerados creem em Cristo, são alcançados pela obra salvadora de Cristo. E se eles querem batizar, como fazer? O diretor da penitenciária é obrigado a fazer um tanque batismal para essa pessoa ser batizada lá, por força de lei? Pode ser que algum diretor faça isso, mas ele não é obrigado a fazer isso por força de lei.
E os imersionistas têm um problema aqui, não pode tirar o preso de lá. E Jesus mandou batizar aqueles que creem. Como fazer então? Aí fica, irmãos, como que devendo essa obediência ao mandato do Senhor. O segundo, irmãos, ponto que eu quero ver aqui com vocês são os relatos bíblicos. Observem, os relatos bíblicos favorecem o batismo, desfavorecem o batismo imersionista. Nós primeiro vemos circunstâncias desfavorecem o batismo por imersão. Agora os relatos bíblicos desfavorecem o batismo imersionista. Irmãos, eu preciso deixar claro aqui que nós não estamos afirmando que Deus não aceita o batismo por imersão. É claro que Deus aceita. Nem tampouco estamos dizendo que aqueles que foram batizados por imersão não foram de fato batizados. Nós não estamos afirmando isso. A forma do batismo, como eu já disse, não está claramente definida nas Escrituras. Mas precisamos estudar o contexto, precisamos estudar os princípios que a Bíblia fala sobre isso, precisamos estudar tudo aquilo que está delineado pelas Escrituras para nós cumprirmos o ID de Jesus. Existem de fato, irmão, crentes que foram batizados por imersão que são piedosos filhos de Deus. Mas por outro lado, existem também crentes batizados por aspersão que são crentes piedosos, que servem a Deus. A questão não é o modo de batismo, mas como vocês viram, o que ele significa a gente precisa entender. É o que ele significa. Mas então, meus irmãos, vamos lá. Os relatos bíblicos desfavorecem o batismo por imersão. Vá lá para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 a 21. Enquanto você acha, esse contexto aqui é do contexto dos antediluvianos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 e o versículo 21. Pedro conecta o episódio do dilúvio com batismo. Veja bem o que está escrito lá. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Observe, através da água, e não na água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Nesse episódio, irmãos, temos 2 grupos de pessoas: os desobedientes que foram imersos, observe, os desobedientes que foram imersos e mortos nas águas do dilúvio, e temos também outro grupo de pessoas, que são 8 pessoas salvas, que são a família de Noé, que foram salvas através da água e não dentro da água. E aqui nesse texto, irmão, imersão está ligado à condenação. O que você está dizendo com isso, pastor? Que todos os imersionistas? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o texto aqui diz que aqueles que foram batizados lá, os desobedientes, que mergulharam na água do dilúvio, foram condenados. Mas aqueles que a chuva caiu por cima da arca, aspergiu eles dentro da arca, foram salvos. Mas a questão então está na imersão e na aspersão? Não é. Desobedientes. Pedro foi bem claro aqui. Os que foram imersos foram os desobedientes. E aqueles que obedeceram à pregação de Noé, o chamado, a pregação de Deus através de Noé, foram salvos e entraram na arca. Por causa disso foram salvos. Não porque foram batizados por aspersão ou por imersão. Não é isso. Não é isso a ligação que o texto faz aqui. Pedro relaciona a salvação das 8 pessoas dentro da arca quando a chuva caía sobre ela, figurando o batismo de salvação. E um dado interessante é que há aqui um elemento de purificação, de limpeza, que Pedro coloca com as seguintes palavras: remoção da imundícia da carne. De novo temos o batismo significando limpeza e purificação com derramar de água. Então você viu 2 coisas aqui. Primeiro, batismo, como na outra aula, significa limpeza e purificação.
E o que é batismo, que nós estamos vendo hoje, é deixar um lado e passar para o outro lado. É abandonar o mundo e voltar-se para Deus. E isso de forma invisível. Isso tem que ser usado um elemento, ele tem que prometer diante de Deus que ele está fazendo isso. Então, relatos bíblicos desfavoráveis ao batismo por imersão, os antediluvianos. E agora, irmãos, vamos para Êxodo capítulo 14, versículo 26 até o 30. Êxodo capítulo 14, versículo 26 até o 30. Acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E, voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Temos aqui de novo um relato de dois grupos. O povo de Israel que passou a pé enxuto pelo mar, e que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, que nós acabamos de ver, a água do mar aspergiu o povo, criança de peito, criança, todos que estavam ali foram aspergidos. E aqui, no relato de Moisés, os egípcios foram imersos no mar e foram mortos. Então, esses relatos desfavorecem, sim, nitidamente um batismo por imersão. De novo, irmãos, eu preciso deixar isso bem claro, porque outras pessoas também na internet vão assistir isso. Eu não estou dizendo que o batismo por imersão significa condenação. Não estou dizendo isso. A Bíblia não está dizendo isso. E que o batismo por aspersão significa salvação. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: os ímpios, os desobedientes, foram imersos, e os salvos não foram imersos. É isso que a Bíblia diz. Então você vê que 1 Coríntios capítulo 10 reforça esse texto aqui que Paulo nos trouxe, quando nós vimos anteriormente. A revelação bíblica favorece o batismo por aspersão. Se o relato bíblico desfavorece o batismo por imersão, os relatos bíblicos favorecem o batismo por aspersão. Irmãos, se queremos ser mais consistentes com as abundantes passagens bíblicas sobre o batismo, temos o dever de escolher o batismo por aspersão. Antes de ele ser mais bíblico, é também mais prático, mais higiênico e satisfaz a todas as exigências da vida antiga e moderna. Podemos batizar no hospital, podemos batizar na cadeia, podemos batizar doentes, podemos batizar quem for. O batismo por aspersão favorece isso em quaisquer circunstâncias que poderiam ser desfavoráveis. Porque nós precisamos, irmãos, cumprir o mandado de Jesus, que é batizar. Precisamos cumprir isso. Vá lá para Marcos capítulo 7, versículo 4. Marcos capítulo 7, versículo 4, diz que os fariseus e escribas não comiam sem antes se aspergirem. Esse ritual significava limpeza e também purificação. E note, irmãos, o termo usado aqui no grego por Marcos é baptizo, limpar, batizar. Eles derramavam água sobre o corpo para se banhar. Quando se tratava de objeto, eles não mergulhavam a vasilha suja no recipiente de água para não contaminar toda a água. Eles pegavam da água e derramavam a água sobre o objeto sujo. E esse é o conceito que o Antigo Testamento transfere para o Novo Testamento de batismo com o Espírito Santo, que é derramar a água, onde o Espírito é derramado sobre o pecador e por isso ele é purificado das suas imundícias. Se você também for lá para Tito, capítulo 3, versículo 5, diz Paulo que o batismo espiritual é denominado de batismo de regeneração e de renovação do Espírito Santo. A ideia que subjaz nessa passagem é que o batismo
é uma limpeza que o Espírito Santo realiza na vida do pecador quando é derramado sobre ele. E quando o ministro ordenado asperge água sobre o batizando, é sinal de limpeza e de purificação, apontando, queridos irmãos, apontando para a realidade do batismo com o Espírito Santo. Observe, eu li no texto aqui, Efésios 4, 5, que há um só batismo. Qual batismo? É o batismo com o Espírito Santo. Há um só batismo. Paulo não está lidando aqui com modos de batismo, ele está falando que há um só batismo. E o batismo com água aponta para um sinal que a pessoa já tem, que é o batismo com o Espírito Santo. Se a pessoa já tem a realidade, por que não dar o sinal, que é a água? Você percebe isso, amados irmãos? Quando nós vamos lá para Atos 2:33, diz que a descida do Espírito Santo sobre os discípulos do cenáculo foi cumprimento da promessa de Deus feita de derramar o seu Espírito sobre a igreja. Novamente, se o batismo com o Espírito Santo é um derramar ou aspergir sobre a pessoa, que autoridade alguém tem de ministrar o sinal desse batismo através da imersão? Irmão, tem que ser consistente com a doutrina. Se o batismo com o Espírito Santo que é a realidade, que é o batismo, se ele é o batismo, e Deus definiu, Deus quis batizar assim, derramando o seu Espírito Santo como água sobre a pessoa, o batismo com água, que é apenas o sinal, tem que ser consistente com esse batismo com o Espírito Santo. Quando as pessoas batizam por imersão, está desconectando a consistência teológica, porque o batismo com o Espírito Santo não é imergir o pecador no Espírito Santo, é o Espírito Santo derramar sobre o pecador. Então o batismo com água, que aponta para uma realidade que o pecador já tem, que é do derramar, então derramar água sobre o pecador é consistente com o derramar do Espírito Santo, que é o batismo realizado por Deus. Se você for para Atos capítulo 10, 44 até o 48, diz que o Espírito Santo caiu sobre os gentios. E o verso 45 tem uma nota de admiração por parte dos fiéis da circuncisão, pelo fato de sobre os gentios, até sobre o gentio, o dom do Espírito Santo ter sido derramado sobre eles. E se você observar o verso 47, você vai perceber que há uma consistência entre a coisa significada com o sinal. Se o Espírito Santo já foi derramado sobre eles, o que é a realidade, não temos o direito de negar o sinal, o símbolo, que é a água do batismo. É isso que Pedro diz. Uai, eles como nós receberam isso. E se nós formos lá para Atos capítulo 11, que Pedro está dando um relato agora lá em Jerusalém do que aconteceu com os gentios, Pedro está dando um relato para o colégio apostólico lá em Jerusalém, e ele diz: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Se Deus já deu para eles o dom do Espírito Santo, se Deus já deu para eles o batismo com o Espírito Santo, o batismo com água é só sinal. Então tem que ser feito, irmãos, dentro de uma consistência bíblica e teológica. Agora, a sexta menção aqui do batismo por aspersão é Isaías 44, versículo 3, onde menciona 2 episódios de derramar. Porque derramarei água sobre o sedento. Isaías 44, versículo 3. Derramarei água sobre o sedento. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós vamos ver isso na próxima aula, batismo infantil. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós estamos dizendo para eles: vocês agora estão entrando no pacto com Deus, e vocês agora vocês são herdeiros da mesma bênção que Deus fez aos filhos de Abraão. Nós estamos colocando os nossos filhos debaixo da mão protetora de Deus, através deste ato de fé. Deste ato, como nós colocamos nossos filhos, irmãos, como aqueles que pertencem à família de Deus agora. Você lembra lá quando o mar aspergiu água sobre os filhos? Tinha bebês, tinham crianças de todas as idades, tinha adolescentes. Todos eles foram batizados, diz Paulo. E último, inclusive Pedro faz menção desta passagem, Joel capítulo 2, versículo 28,
relatam a promessa de Deus de derramar seu Espírito sobre toda a carne. E se você ler o contexto, Joel está dizendo, e essa promessa é para vocês. Só para vocês? Não, para os vossos filhos também. E quando Pedro faz a sua defesa no seu sermão, ele disse que isso foi dito que o profeta Joel falou. Isso é o cumprimento da promessa do profeta Joel. Se é o cumprimento da promessa do profeta Joel, então é para vocês e é para os vossos filhos também. Agora, irmãos, circunstâncias que exigem a prática do batismo por aspersão. Circunstâncias que exigem ou exigiram a prática do batismo por aspersão. Eu quero só dar 3 relatos bíblicos aqui, irmãos. Atos 2:41 diz que quase 3.000 pessoas foram batizadas num só dia. Quase 3.000 pessoas batizadas num só dia. Qualquer pessoa que seja, pelo menos, razoável no seu argumento, conclui que batizar quase 3.000 pessoas por imersão num dia é praticamente impossível. Principalmente usando a forma batismal que Jesus mandou usar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo se fosse possível, não há nada no texto que nos leve a concluir que todos os 12 fizeram o batismo e que levaram os 3.000 para um tanque ou para o Rio Jordão para mergulhar os batizando em água, porque esse não era o costume deles. Não há no texto que diz que eles levaram esses 3.000 pessoas para o Rio Jordão e mergulharam eles lá. Não há isso no texto. Se não há no texto, nós não podemos ir contra as evidências da palavra de Deus. Então era praticamente impossível. Dividindo 3.000, irmãos, por 12, daríamos 250 pessoas para cada apóstolo batizado. E o Rio Jordão não era perto de Jerusalém. O Rio Jordão era longe. Tinha que ir para lá. O tanque de Siloé não era para isso, para batizar pessoas. Então, e o texto também não diz isso, que os 3.000 foram batizados no tanque ou no Rio Jordão. Diz que eles foram batizados. E a prática de batismo, o conceito tirado do Antigo Testamento para o Novo, é aspergir água sobre as pessoas. Atos 8, versículo 38, narra o episódio de Filipe batizando o eunuco. Você lembra dessa passagem? Atos 8, versículo 38. Onde o Espírito Santo transportou Filipe para aquela estrada desértica, onde o eunuco da rainha de Candace estava lendo o rolo do profeta Isaías. E Deus falou para Filipe, aproxima do carro e conversa com ele. E Filipe aproximou e conversou com ele. Você está entendendo o que você está lendo? Ele falou, como eu vou entender se ninguém me explicar? E subiram. E Filipe explicou para ele a Escritura. E essa conversa vai, conversa bem, a carruagem seguindo. E ele viu água, o eunuco viu água. Eis aí a água, quem impede eu ser batizado? Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a água está aí. E eles desceram do carro e entraram na água. Irmão, não temos evidência no texto de que era um rio. Não temos evidência no texto que era um poço formado por cachoeira. Talvez era um espelho de água. Talvez era pouca água. Não há no texto, irmão, nenhuma evidência de que Filipe mergulhou o eunuco num poço de água. Entrar na água, como diz o texto lá, entrar na água não significa imergir na água, mergulhar na água. Muitas pessoas podem entrar no rio sem mergulhar no rio. João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão, mas não quer dizer que ele mergulhava as pessoas no Rio Jordão. Não há evidência no texto de que eu preciso, para entrar num rio, mergulhar nele. Às vezes as pessoas vão à praia e só vão até 1 metro. Você foi à praia, eu entrei no mar. Mas ele não mergulhou no mar, mas ele entrou lá no mar. O texto grego não nos permite, a preposição grega não nos permite concluir que eunuco foi mergulhado na água por Filipe. Então pegar esse texto e dizer que aqui é batismo imersionista, não tem prova bíblica para isso. Atos 16, narra Paulo e Silas preso, quando o Senhor enviou um terremoto e abriu todas as portas, e todas as algemas dos presos se soltaram.
Paulo e Silas não fugiram. E depois de o carcereiro perguntar a Saulo e Silas o que ele deveria fazer para ser salvo, Paulo respondeu: olha, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E o verso 38 diz que naquela noite, Atos 16, verso 38, diz que naquela noite o carcereiro e toda a sua casa foi batizado. Aonde ele foi batizado? Com certeza foi ali na cadeia. Porque já era meia-noite. Meia-noite foi quando Deus abriu, perto da meia-noite foi quando Deus abriu as cadeias, quebrou as algemas lá da cadeia. E você deve ser razoável em pensar que meia-noite não é um horário adequado para levar uma pessoa para um rio. Meia-noite. E não nos é dito no texto também que Paulo fez isso. Não nos é dito no texto que na cadeia tinha tanque para batizar alguém. Então é claro que a gente podemos concluir aqui que o carcereiro e toda a sua casa foi batizado por aspersão, porque esse é o batismo com o Espírito Santo, por aspersão. E eles estavam tão somente continuando com um conceito que os judeus tinham de limpar uma vasilha, de se banhar jogando água sobre o seu corpo. Então, irmãos, e também tem outro dado. De forma alguma, o carcereiro poderia abandonar o seu posto. Ele não poderia sair dali. Ele era o carcereiro. Ele não poderia sair dali. Ele não tinha autorização do rei e do chefe da guarda para sair de lá. Ele não poderia sair de lá. Mas o texto diz claramente no versículo 38 que ele foi batizado ali mesmo naquela noite. Então é claro que foi batizado por aspersão. Para nós concluirmos aqui, irmãos, eu quero trazer alguns dados aqui. Eu quero dar o testemunho da Didaquê. Didaquê, irmãos, é um documento que foi usado. O documento foi escrito no ano 60 ou 70 depois de Cristo. Ou alguns comentaristas dizem que a Didaquê foi escrita no ano 70 até 90 depois de Cristo. Então está ali no primeiro século da igreja. Os apóstolos estavam vivos. Claro, alguns já tinham morrido. E esse documento diz assim sobre o batismo, um documento da igreja, na época, Didaquê. Quanto ao batismo, faça assim. Depois de dita todas estas coisas, batize em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar com água fria, faça com água quente. Na falta de uma e outra água, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, é claro, 3 vezes, em nome do Pai, pega mais água, em nome do Filho, e mais outra vez, em nome do Espírito Santo. A Didaquê, um documento lá do primeiro século, da igreja. Mas não é só isso, meus amados irmãos. Temos testemunhos históricos da igreja sobre o batismo por aspersão. Por exemplo, esse documento de Didaquê no primeiro século. No segundo século temos o testemunho de Justino Marte, Irineu e Tertuliano. Eles escreveram que o batismo era por aspersão. No terceiro século temos Clemente de Alexandria e Hipólito. Também encontramos em Orígenes, em Cipriano, em Dionísio de Alexandrino. E no quarto século temos Eusébio, Lactâncio, Atanásio, grande Atanásio, do Concílio de Nicéia. Temos Cirilo de Jerusalém, Hilário, Basílico, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, e também temos o testemunho do segundo concílio de Constantinopla. Temos também o testemunho de Ambrósio, de Dídimo, de Alexandria e Jerônimo. No século V temos outro Cirilo de Alexandria e Teodoreto. Todos eles afirmaram que o costume da igreja era batizar por aspersão. Então, quando nós batizamos por aspersão, irmão, nós estamos de mãos dadas com o documento, com a Bíblia, estamos de mãos dadas com a história da igreja, com a Didaquê do primeiro século, com os pais da igreja. Agora, tem um dado aqui, irmãos, interessante. Quando a igreja enfrentou grupos heréticos ao longo dos séculos, e quando ela foi sendo mergulhada na idade das trevas, a prática do batismo foi sendo deformada como exigência de padrinho, ingestão de leite e mel antes de se batizar, extrema unção, vestiu batizando de branco. Já viu algumas igrejas batizar
os seus membros de branco, eles não sabem, mas essa é uma prática herética do quarto e quinto século. Muitas igrejas evangélicas no Brasil ainda têm o costume de vestir o batizando de branco. E talvez eles não saibam que essa foi uma prática de grupos heréticos e deformistas dentro da igreja. É preciso conhecer a história da igreja, amados irmãos, para não cometermos erro. É preciso conhecer profundamente a Bíblia. É preciso conhecer profundamente como o Espírito Santo guiou a igreja ao longo dos séculos, para nós não cometermos erros. E a partir, irmãos, agora, da metade do quarto século, temos alguns grupos dentro da igreja que adotaram a prática submersionista, ou seja, não mergulhar completamente a pessoa na água. Deixaram o batismo por aspersão e começaram a mergulhar a metade das pessoas na água. E não demorou para que a prática submersionista desse lugar ao imersionismo. Mergulhar toda a pessoa na água. Qual era a ideia? Sepultar uma velha criatura e nascer uma nova criatura. Essa era a ideia. Mas tem consistência bíblica e teológica? Não. E foi, irmãos, a partir da reforma que essa prática submersionista e imersionista foi revertida, voltando à origem do batismo apostólico e pós-apostólico, irmãos.